Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com alguém falando que uma mudança que tirou a paz do mundo. Não foi uma mudança normal na Terra, como um vulcão ter acordado ou algo do tipo. Monstros de repente começaram a aparecer em todo mundo, uma existência que era praticamente extinta. E a aparição de uma coisa que fez a existência de todos esses seres ser possível. A Torre. Um lugar desconhecido que te pode garantir força e poder para lidar com os monstros. Alguns a chamam de Torre Demoníaca e outros de Torre Divina. O motivo de usarem esses nomes, a razão pela qual foi chamada assim é porque os deuses e demônios realmente observam você dentro da torre para se divertir. Quem subir na torre obterá poder, riqueza, honra ou o que quiser. Uma torre com um número impressionante de 999 andares, e os seres responsáveis por ela são chamados de seres supremos. Mesmo que o governo tenha tentado bloquear a entrada de pessoas nela, ninguém conseguiu realmente barrar a entrada de quem estava disposto a desafiar a torre. E todos aqueles deuses e demônios aplicaram uma punição naqueles que tentaram negligenciá-la. Já se passaram 5 anos desde que bilhões de pessoas estão focadas naquele lugar. 9 pessoas que alcançaram o topo em meio a bilhões de outros desafiantes, e obtiveram magia e poder divino na torre, e sobem cada vez mais para alcançar um lugar ainda maior. Dentre eles há um que se chama Estrela Negra. Ele não era um mestre de alguma arma, ou um homem super forte, mas era um dos desafiantes mais fortes de todos os membros do grupo. Um ser que traz a morte, o melhor necromante do mundo. Com isso, o nosso prota diz que isso é perfeito, que ele estava ficando entediado de tanto falarem sobre a humanidade e a paz, e que tudo o que ele quer é mais e mais poder, que com todas essas invocações, ele vai se tornar o ser mais poderoso. O figurante diz que ele traiu a humanidade e que não tinha escolha a não ser derrotado. Como a história diz, um homem que se afundou no pior lado do poder e foi traído e atacado por seu grupo Ninestas, e acabou não conseguindo derrotá-los todos sozinho. No final é só uma história que foi contada, afinal essa traição nunca aconteceu. Os únicos que cometeram traição contra ele foram os 9 Star, mais precisamente 8 Star, mas essa parte da história nunca foi revelada. Com isso, 10 anos se passaram, desde então. Nosso prota acorda e se pergunta o que era isso. Ele percebe que isso foi sua habilidade secreta, sucessão da alma, que uma vez ele chegasse próximo à morte, sua magia o enviará para um corpo que fosse parecido com o seu, e que ele conseguiu achar um corpo fisicamente compatível, e que também era coreano. O prota diz que ele basicamente limpou sozinho o andar 600, mas acabou sendo traído no final. No passado, vimos nosso prota sentado no chão, enquanto várias espadas foram cravadas em seu corpo, e ele perguntou por que eles o traíram. O figurante fala que ele não vai ser capaz de invocar mais nenhum monstro, com essa barreira divina. O prota diz que ele apenas tentou ajudar os dois, então por que eles fizeram isso? O figurante fala que não era pra ficar tão chateado com eles, e que não odeia o prota nem nada, e que eles só fizeram isso porque o prota era um alvo fácil, e que o único amigo do prota não veio participar do ataque no andar 600. Com isso, a visão do prota vai ficando turva, porque ele perdeu muito sangue, e que ele ia morrer dessa vez, mas isso não vai acabar por aqui, e que ele vai voltar mais forte, e eles irão pagar por isso. De volta ao presente, o prota fala que era para eles esperarem, e que ele nem vai deixar eles fazerem parte do seu exército de invocações, e que ele iria certificar de triturar suas almas até que não reste nada para reencarnarem. Após isso, seu celular começou a tocar. Ele ficou chocado quando viu a data, e percebeu que 10 anos já havia se passado desde a sua morte. Ele fala que essa habilidade demorou tanto para achar um corpo, e se ele poderia usar algumas habilidades nesse corpo. Ele mata uma mosca que estava voando acima dele, e ordena que ela desperte, mas esse novo corpo não tem um pingo de mana. Ao ir para a janela, ele fala que vai ter que fazer tudo de novo. Logo após, ele vai verificar se os 9 estrelas conseguiram chegar ao topo da torre, e descobre que eles só conseguiram subir até o andar 800 nos últimos 10 anos. O prota fala que essa é uma boa oportunidade para ele entrar na torre enquanto eles estão no topo, e que mandaria os traidores para o inferno, de lá de cima. Ele diz que treinar fora da torre é inútil, então ele precisa sair agora, e que esse corpo podia ser novo, mas a mente ainda é a dele, e que com todo o conhecimento que ele tem, ele pode ficar mais forte na maior velocidade possível. Chegando na torre, ele fala que a torre era um lugar onde todo tipo de pessoa com história diferente se junta. A uma hora o sistema anuncia que a entrada da torre se abriu. O prota diz que daqui em diante, esse é o começo da sua vingança. O prota acha que já se passaram 15 anos desde que ele concluiu seu primeiro tutorial. Ele fala que não há outro lugar além daqui onde você possa experimentar tal nível de dificuldade. Um caminho cheio de armadilhas que requer alguns dias corridos para chegar ao fim. Todos dizem que dos 10 andares, esse era o lugar mais ridículo. O sistema diz ao prota que seu objetivo é chegar ao destino, passando por todas as armadilhas, e que todo o dano será recuperado quando você alcançar o destino, ou o ponto de início. Com isso, o prota começa a ver seu status. Ele vê que todas suas estatísticas são apenas 1, e que são horríveis, mas ele percebe que há algumas mudanças no status da sua vida passada. O prota fala que os talentos físicos
da esfera entre as almas, e já que era assim, ele vai pegar tudo o que conseguir durante o tutorial. Após isso, ele começou a correr, e o sistema notifica que uma armadilha de flecha mágica foi ativada, mas o Prota se esquiva delas com facilidade. O Prota fala que só dá pra ver a flecha no momento que ela é atirada, e que seu conhecimento não foi a lugar nenhum. Mais e mais armadilhas de flecha mágica são ativadas atrás dele. O Prota fala se isso não era um pouco exagerado. Mesmo ele tentando fugir do ataque, ele é atingido pelas flechas. Mas se como não fosse o bastante, mais flechas são ativadas, e é atingido nosso Prota várias vezes, o fazendo perder muito sangue, e assim chegando no ponto de início, fazendo que todo o dano seja recuperado. O Prota diz que vai ver quanto tempo ele consegue aguentar, mas ele não pode ficar correndo sem pensar, e que os dois traços que fizeram ele ser o desafiante mais forte da Terra, uma delas é a gula. Ele fala que a gula você devora algo não vivo, e transforma ele em algo todo seu, e como o sangue que ele derramou não é vivo, e a experiência que ele tem ao derramá-lo será toda dele. O sistema notifica que o Prota foi recompensado. Além disso, ele também ganhou pontos de experiência por tolerância à dor. O Prota fala que mesmo que ele se incomode com as configurações irritantes dos equipamentos, ele ainda pode suportar a normalidade básica do status. Ele fala que levará uma semana para concluir o tutorial e virá um ótimo desafiante, mas com isso ele terá que aguentar todas as flechas e continuar aumentando seu status, só com a habilidade Gula, até que ele chega ao máximo da tolerância XP. Após um mês de treinamento duro, ele finalmente terminou o tutorial. O sistema parabeniza o Prota por concluir o tutorial e que ele recuperou sua saúde total. O sistema diz que vários deuses e demônios estão se interessando em seus métodos. O Prota fica puto porque os deuses e demônios o observam e vê se alguém é parecido com eles, e que eles eram sádicos e nojentos, e nenhum deles está revelando seu nome de Deus ou seu nome real, e que eles provavelmente estão criando planos para fazer o Prota e seu discípulo. Com isso, uma janela vermelha do sistema aparece, e o cumprimenta e pergunta como o Prota tem estado. O Prota diz que na sua vida passada, ele foi um demônio que se grudou nele, feito cola, para fazer seu discípulo, e a pessoa que deixou o Prota obter a habilidade Transmigração da Alma foi ele. De repente, várias janelas apareceram, e diz que muitos deuses e demônios começaram a se interessar por ele. O Prota fala que não está sob nenhum deus, e fala que mesmo que ele escolha alguém, definitivamente não vai ser o demônio, então era para ele parar de sonhar. Então o Prota diz que ele deve dar uma olhada nas recompensas do estágio tutorial. O sistema agora nos diz que o Prota obteve tolerância a múltiplas anormalidades, como perda de sangue, dor e inconsciência, que aumentaram muito suas estatísticas. Prota fala que isso é bom, e que era difícil obter mana nesse estágio, já que ele é do tipo de mana. Conseguiu aumentar sua mana mesmo sendo algo geralmente não aumentada. Aqui o sistema diz que devido à progressão do seu crescimento, um traço foi desbloqueado. Nosso Prota fala que o dono desse corpo já possui um traço. O novo traço desbloqueado era o Polivalente. Foi a primeira vez que o Prota ouviu falar sobre essa habilidade. Ele foi verificar os detalhes. Polivalente é um talento que permite que você seja bom em tudo. Não importa a técnica, o ajuste de proficiência é aplicado durante o treinamento. Durante o combate, há um ajuste adicional, proporcional à sua proficiência. O Prota acha isso incrível. O nome que ele não conseguiu obter, apesar de ter feito preparativos por um longo tempo, o melhor de todos, um All-Master. O sistema diz que o Pico de Todo Mal está curioso a respeito da janela de status do Prota, mas o Prota fala para ele parar de incomodar e vazar dali, e que ele estava indo para o próximo andar, e que era para ele ficar à vontade para o seguir se quiser. O sistema informa que ele entrou na sala de escolha e treinamento, e que o Prota pode selecionar uma arma e uma classe que combine mais com ele, e depois de concluir sua seleção, era para o Prota destruir o chão abaixo dele, que ele será transportado para o primeiro andar da torre. O Prota fala que na sua vida passada, depois que ele descobriu que era do tipo de mana, ele nem hesitou e escolheu se tornar um mago. No entanto, ele pede para o sistema gerar um alvo de prática, que ele iria checar quão impressionante era o traço polivalente. Ele acerta perfeitamente todos os 3 alvos, em uma única tentativa. Então ele pede ao sistema para gerar mais alvos, e fazer com que eles possam atacá-lo também. O sistema o avisa que ele não selecionou uma classe, e que os alvos que atacam podem ser muito perigosos, mas o Prota diz que não se importa com isso. Com isso, o sistema gerou alguns bonecos de treino, com alvos na cabeça. Os bonecos correram em direção ao Prota para atacá-lo, mas ele conseguiu acertar os alvos com facilidade, fazendo com que os bonecos restantes pularem em sua direção, mas o Prota os cortou com uma lâmina. Com isso, o Prota pede para o sistema para convocar os mais fortes dessa vez. Mais e mais bonecos são gerados, o Prota usa uma lança para destruir os alvos, então ele muda sua arma para uma adaga, eliminando os bonecos restantes. Logo atrás do Prota aparece alvos voadores, e o sistema avisa que esses são os alvos mais perigosos, que pode ser invocado nesse andar. O Prota diz que já que era assim, ele terá que usar sua especialidade. Ele atira uma flecha mágica na direção das unidades voadoras e as destrói em segundos. Nosso Prota ficou surpreso com o poder do traço polivalente, e era como se ele estivesse usando todas essas armas por anos. O sistema notifica que ele concluiu uma conquista, chamada All-Master. A condição era pelo menos usar uma arma de cada categoria de armas, na sala de escolha, e as recompensas para essa conquista são desbloquear a classe All-Master. O sistema pergunta se o Prota gostaria de selecionar All-Master como sua classe, e que ele não poderia selecionar essa classe depois que sair da sala de escolha e treinamento. O Prota diz que mesmo que seja a classe
classe é o Master, ele não pode abandonar sua maior vantagem. Ele então informa ao sistema que selecionará ao Master como sua subclasse. O sistema diz que não pode fazer isso, porque as subclasses só serão desbloqueadas após o andar 100. Prota diz que se ele não selecionar uma classe, não poderá sair dessa sala, e que embora possa ser um desperdício, ele deve usar seus pontos de realização. Então ele pede ao sistema para desbloquear o slot da subclasse, e se ele poderia fazer isso com seus pontos de conquista. O sistema pergunta a ele como o iniciante sabe de algo assim. Uma moeda que pode ser obtida ao concluir a conquista é chamada de ponto de realização, e que o uso desses pontos permite que o usuário faça alterações no sistema. Prota diz que não adianta perguntar como ele sabia disso, e pergunta se 5.000 pontos para desbloquear o slot da subclasse não seria impossível. O sistema diz que é possível, mas há um problema. Os pontos necessários para desbloquear o slot da subclasse eram de 5.050, e que no momento o Prota não tinha pontos de realização suficiente. Nosso Prota fala que ele não tem outra escolha, e fala que o demônio Pico de Todo Mal, Baus, revelou sua identidade, e falou com o Prota. E se não há uma conquista para falar com deuses, pela primeira vez. O sistema notifica a conquista de falar com o grande demônio Baus, e que a recompensa é de 200 pontos. Baus faz um símbolo de coração e pergunta ao Prota se ele fez algo bom. Prota fala para ele nunca mais fazer isso. O sistema usa os pontos para dar subclasse ao Master para o Prota. Após isso, ele usa sua varinha mágica para destruir o chão abaixo dele, para que ele possa ir para o próximo andar. E o Prota fala que porque ele não começa sua vingança. O primeiro andar da torre é um curral repleto de monstros. Vemos dois figurantes lutando contra alguns monstros de baixo nível. O monstro pula na direção dos figurantes. De repente, uma rachadura aparece no céu, e nosso Prota sai dela, caindo direto na cabeça do Goblin. Ele fala que já fazia um tempo, desde que ele caçou esse tipo de monstro. O Prota pergunta o que será que ele ganha, se ele devorar todos eles. O figurante fica surpreso que o Prota derrotou os monstros de uma vez, e que acima disso a classe do Prota era mago. O outro figurante diz que não sabe quem ele é, mas queria lutar juntos. O Prota fala para ele vazar dali, e que se ele tocar algum deles, ele vai morrer, fazendo os figurantes saírem com medo. Após isso, o Goblin começa a atacá-lo, mas o Prota usa sua força bruta para matar o monstro, fazendo com que o outro fique muito assustado e saia correndo, mas ele o acertou com uma flecha mágica. Logo após isso, o sistema dá as boas-vindas para o Prota, e dá a ele uma missão para matar 10 kobolds, para poder ir para o próximo andar. O Prota fala que isso era muito fácil, e que ele poderia facilmente derrotar 100 agora mesmo, e já que ele estava fazendo isso, ele iria obter a conquista Matador, com antecedência. E se você matar um tipo de monstro 1000 vezes, recebe a conquista de ser o Matador, mas o seu eu do passado foi atrás de todas as conquistas de Matador. Com isso, o Prota fala que agora ele deveria encher sua barriga vazia. Ele usa sua habilidade Gula do Kobold, com isso ele também consegue ver as memórias do Kobold, e também a força dele está se tornando sua, e que agora ele pode entender a linguagem dos Kobold. Ao olhar sua janela de status, ele fica chocado ao ver suas estatísticas, e que essas são estatísticas de um desafiante do andar 10. Ele fala que isso era devido ao ajuste de classe, e já que ele era um All-Master, ele recebe todos os bônus que vem de todas as classes. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.